3 motivos por que importar abaixo de $50 de pessoas jurídicas não era sonegação. Bem-vindos ao canal Fatos Conservadores. Meu nome é Walter, sou escritor cristão conservador e estou aqui para conservar os fatos e destruir as narrativas. Os fatos apresentados aqui são feitos do ponto de vista de um cristão conservador, mas todas as pessoas serão respeitadas, desde que defendam educadamente seus pontos divergentes. Dado o aviso, vamos ao vídeo. Você já deve ter visto várias vezes a extrema imprensa e a esquerda alardeando que as pessoas nunca tiveram isenção de pagar impostos ao importar produtos de pessoas jurídicas e que estas pessoas que conseguiram importar sem pagar este impostinho são sonegadores. Para quem está voando e não entendeu do que se trata o assunto, eu explico. Se você é pessoa comum e decide comprar pela internet de outros países, ou seja, você decide fazer uma importação, existe um imposto maldito de 60% em cima do valor que você pagou na sua importação, destinado a proteger a indústria brasileira. Ou seja, se você achou aquele celular de R$1.000 por 600 no exterior, prepare-se para pagar além do que já pagou por ele, mais 60% em cima destes R$600, ou seja, mais 360, totalizando R$960, quase o valor que você pagaria aqui de qualquer forma. Mas existe uma coisinha chamada isenção do imposto de importação, onde se você comprar de $50 para baixo, você terá isenção deste maldito imposto. Mas, como foi dito anteriormente, há restrições, e quem não atende a estas supostas restrições é, segundo a esquerda e seus lacaios, a extrema imprensa, um sonegador. Mas de onde vem tudo isso e que restrições seriam estas? Esse tipo de entendimento se baseia na portaria de número 156, de 24 de junho de 1999 da Receita Federal, que regulamenta as isenções de impostos de importação. Abre aspas. Os bens que integrem remessa postal internacional no valor de até $50 dos Estados Unidos da América, ou o equivalente em outra moeda, serão desembaraçados com isenção do imposto de importação, desde que o remetente e o destinatário sejam pessoas físicas, fecha aspas. Então, se temos esta portaria estabelecendo o limite de que a pessoa só deixará de pagar impostos se for uma pessoa física e estiver comprando de outra pessoa física, logo isto provaria teoricamente que as pessoas físicas que compraram de pessoas jurídicas e não pagaram impostos estão sonegando, certo? Errado! E eu provo através dos 3 motivos expostos a seguir, começando com: o regulamento é baseado em uma portaria, não em uma lei. As leis costumam ter ampla abrangência, mas este não é o caso das portarias. Conforme definido no site Jus Brasil, temos o seguinte, abre aspas, a portaria não pode criar direitos novos ou obrigações novas não estabelecidos no texto básico. Não pode ordenar ou proibir o que o texto fundamental ordena ou não proíbe. Não pode facultar ou proibir diversamente do que o texto básico estabelece. O site também diz o seguinte, abre aspas, Temístocles Brandão Cavalcante prende-se também ao conceito rígido e interno das portarias, conceituadas como o meio, ou melhor, a forma de que se revestem os atos administrativos destinados a produzir efeito dentro das repartições e a regular a ordem interna dos serviços. Fecha aspas. Então temos que as portarias são feitas essencialmente para produzir efeitos internos dentro das repartições? Ou seja, teoricamente portarias só teriam efeito dentro de sua repartição, no caso a Receita Federal? Então como esta portaria tem abrangência nacional e nos faz pagar impostos de importação? Aí vem o segundo ponto, a portaria se baseia em um texto básico, ou seja, a portaria foi feita a partir de uma lei, e agora entendemos por que ela tem validade nacional. A lei em que ela se baseia tem efeito nacional, logo a portaria também. Então isto resolveria o problema e daria legalidade a esta portaria de chamar aqueles compradores do início de sonegadores, certo? Errado de novo, pois a lei em que a portaria se baseia não diz isso. Caso o meu leitor seja mais atento, terá percebido o parágrafo inicial da portaria. Nele, temos uma série de leis e um decreto-lei nos quais esta portaria se baseia. Então, como as portarias não podem ir além das leis em que se baseiam, precisamos consultar estas leis primeiro, certo?
Eu farei isso para vocês. Vamos primeiro para a lei mais antiga, o Decreto-Lei de número 1804, de 3 de setembro de 1980. Não há necessidade de se consultar as outras leis, já que elas modificam este primeiro decreto e já estão inclusas nesse texto aqui, conforme você conseguirá notar pelos múltiplos textos riscados que estão incluídos na lei. É só olhar aí na tela. Então, esta é a lei que oficialmente versa sobre estas importações. Afinal, está escrito a expressão, abre aspas, dispõe sobre a tributação simplificada das remessas postais internacionais, fecha aspas. Agora peço que leia atentamente este trecho aqui, abre aspas. Artigo 2º. O Ministério da Fazenda, relativamente ao regime de que trata o artigo 1º deste decreto-lei, estabelecerá a classificação genérica e fixará as alíquotas especiais a que se refere o 2º parágrafo do artigo 1º, bem como poderá, dois pontos, e fecha aspas. Aí segue uma lista de coisas na lei, você poderá ver várias coisas listadas após isso aí. Para ficar bem claro, eu vou desenhar o trecho para você. No artigo 2º são definidas as atribuições que o Ministério da Fazenda, que é o Ministério responsável por impostos, poderá fazer. Então perceba que a lei dá determinadas permissões ao tal Ministério. Dentro destas permissões, ela afirma que o Ministério poderá fazer o que está no inciso 2, que é, abre aspas, dispor sobre a isenção do imposto de importação dos bens contidos em remessas de valor até 100 dólares norte-americanos ou equivalente em outras moedas, quando destinados a pessoas físicas. Ou seja, a lei estabelece uma permissão e o Ministério da Fazenda pode fazer o que quiser dentro desta permissão. Nesta permissão, ele diz que a isenção pode ser de até 100 dólares na importação. Ou seja, o MF tem a liberdade de escolher qualquer valor nesta faixa de 0 a 100, correto? A portaria da Receita Federal, que é um órgão do MF, fez exatamente isso. Colocou o valor de 50 dólares que está na lei. Mas tem um detalhe que você já deve ter notado, certo? Se você ainda não notou, eu mostro. Esta permissão diz que a importação deve ser destinada a pessoas físicas. E talvez você diga, tá, e daí, Walter? E eu respondo, onde este inciso fala sobre a origem do produto? Ele só fala do destino, para onde ele vai, ou seja, quem comprou. Lembra do que aquela portaria da Receita Federal falava? Por refrescar sua memória, abre aspas, desde que o remetente e o destinatário sejam pessoas físicas, fecha aspas. Então, de onde surgiu a especificação do tipo de remetente aqui? Lembram que a lei que a portaria deveria respeitar não cita em momento algum quem envia o produto, mas apenas quem o recebe? E lembram que a portaria não pode criar direitos novos ou obrigações novas não estabelecidos no texto básico? Pois é, foi isto que a Receita fez, o que torna esta restrição ilegal. Ou seja, se é ilegal, logo o que temos é que basta que você seja uma pessoa física e você poderia importar até 50 dólares em produtos e não seria obrigado a pagar nenhum imposto, independente se é pessoa física ou jurídica de quem você está comprando. Ou seja, se você se enquadra nisso, você não é sonegador. A mídia e a esquerda enganaram e caluniaram você. Que novidade! Mas talvez você venha argumentar que isso é apenas minha visão leiga e superficial dos fatos e que eu estaria errado. Porém, novamente, você que está errado se afirmar isso, pois existem decisões judiciais provando isso. Sim, existiram pessoas que perceberam isso e foram atrás de seus direitos. E eu usarei a pessoa mais próxima que conheço para provar isso, eu mesmo. Sim, pois eu entrei com uma ação na Justiça do RN em 2015 para ter minha isenção e ganhei. Meu exemplo servirá para provar a você o meu ponto. Esta isenção era legal até o governo Lula de 2023 entrar e, para variar, piorar esta situação com seus novos impostos. Em meados de 2010, com o dólar baixo, eu fiz várias importações em sites como eBay de jogos de Nintendo Wii e DS 3DS americanos, um de meus hobbies. Todos abaixo de 50 dólares, sou pessoa física, comprava de pessoas e empresas normalmente, até que uma vez recebi a fatídica carta da Receita Federal. Então, game over, tenho que pagar mais R$ 51,42 de imposto? Errado, pois eu recorri primeiro a eles de forma errônea, tá, no início. Trecho do meu requerimento de defesa aí na tela e lerei para vocês. Abre aspas.
Comprei o produto no site eBay, que é um site de compras e venda de mercadorias internacionais, feitos por pessoas físicas e jurídicas em todo o mundo, do usuário Colimbi, que é pessoa física, conforme visível no comprovante da compra no eBay, logo no topo da página, pelo valor de $29,99, mais o custo de frete de $18, totalizando $47,99. O valor está abaixo do limite de $50 para compras do exterior, feitas de pessoa física para física, conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 2º da Instrução Normativa 96 de 1999. Como se não bastasse esta instrução normativa, ainda há o Decreto-Lei nº 1804 de 3 de setembro de 1980, que estabelece em seu inciso 2º o valor de $100, independente do remetente, contanto que o destinatário seja pessoa física. Sim, eu ainda não sabia de tudo que eu estou expondo em meu artigo, já que me vali da parte dos R$100 da lei, que eu expliquei antes que isso aí não era um problema da Receita, mas tentei assim mesmo. Eles responderam negativamente, claro, através de um telegrama que não encontrei no momento, mas é mencionado no processo inicial que movi contra a Receita com a ajuda do funcionário da Justiça Federal do RN, um funcionário muito prestativo, diga-se de passagem. Abre aspas. No entanto, o requerente recebeu resposta negativa, uma vez que através de telegrama recebido no dia 26 de março de 2015, a empresa Correios indeferiu o pedido do requerente, sem nenhuma justificativa, apenas informando que o pedido foi indeferido e que, consequentemente, a ANTS original deveria ser paga com os devidos encargos legais. O processo foi feito em forma de liminar, ou seja, com efeitos imediatos, já que se demorasse, o produto seria devolvido ao exterior e eu perderia mais dinheiro. Era solicitado no processo que eu pudesse receber o produto que estava retido na agência dos Correios em Natal RN, sem pagar os impostos abusivos e sem o despacho postal que estava sendo cobrado devido ao produto ter sido armazenado na agência dos Correios por ter sido retido pela Receita. O resultado foi uma primeira vitória para mim, em relação aos impostos, não ao despacho postal que eu ainda teria que pagar. Abre aspas. Com essas considerações, ratifico em parte a medida de urgência deferida, motivo porque julgo parcialmente procedente o pedido para declarar tão somente a isenção do imposto de importação sobre a encomenda remetida ao autor por meio dos Correios sob o código número LZ 169608164US, cuja importância eventualmente cobrada por ocasião da liberação da mercadoria deverão ser restituídas à parte autora. Natal, 15 de maio de 2015, fecha aspas. Mas você pensa que isso parou por aí? Nada! A Fazenda Nacional, representando a Receita Federal, recorreu da decisão e perderam de novo. Olhem só que lindo. Abre aspas. Por estas razões, nego provimento ao recurso inominado da Fazenda Nacional para manter o julgamento de procedência em conformidade com o entendimento já firmado neste colegiado. Ainda tem uma parte cômica e trágica ao mesmo tempo. Abre aspas. Honorários advocatícios fixados em R$ 789 nos termos do parágrafo 4º do artigo 20 do CPC. Fecha aspas. Ou seja, os caras da Fazenda Nacional ainda tiveram que pagar honorários advocatícios de quase R$ 800 para recorrer contra um imposto de menos de R$ 52. Enquanto isso, eu não paguei nenhum imposto e recebi meu produto são e salvo. O trágico disso tudo é que é dinheiro de impostos, mas tudo bem. Então, tivemos uma decisão a meu favor de não pagar os impostos comprando abaixo de $50, decidida por uma juíza federal e depois por um juiz federal quando a Fazenda Nacional recorreu. Quais foram os argumentos deles? Adivinha? Os mesmos que eu citei antes no motivo 2 deste vídeo. Veja esses argumentos na primeira decisão a meu favor. Abre aspas. Ocorre, todavia, que a Instrução Normativa SRF número 96 de 99 foi mais além, estipulando que a isenção só beneficiaria encomendas de até $50 que tenham pessoas físicas como remetentes. Ora, prevendo que o remetente da encomenda seja pessoa física, constata-se claramente que a Instrução Normativa SRF número 96/99 ultrapassou os limites legais estipulados pelo artigo 2º inciso 2º do Decreto-Lei nº 1804 de 80, o qual prescreve que apenas o destinatário deve ser pessoa física.
há, no caso, clara afronta ao princípio da legalidade, segundo o qual é vedado à autoridade administrativa valer-se de ato administrativo regulamentar para extrapolar os limites estabelecidos em lei, criando condições não previstas em lei para isenção. E, igualmente, na decisão após o recurso, tivemos de novo, por outro juiz, outra vez o argumento sendo utilizado. Abre aspas. Este colegiado já teve a oportunidade de se manifestar a respeito da controvérsia, ora em debate, por ocasião do julgamento do processo número 050-2671-89.2014.4.05.8400, sessão de julgamento de 6 de agosto de 2014, parênteses meus. Isso aí já é outro julgamento que eles disseram, além do meu. Então tem mais procedência jurídica. Voltando à citação. Em que mantida a sentença de procedência por considerar que o ato regulamentar, quando impôs como requisito para gozo do benefício legal, tratasse de remetente pessoa jurídica, transbordou a autorização legal que não teria delegado a criação de novos requisitos não previstos na lei, mas apenas o poder de regulamentar aqueles já existentes. Fecha aspas. Então temos uma portaria querendo ditar leis e ainda o fazendo erroneamente, extrapolando seus limites legais, e isto tanto pode ser atestado por pessoas comuns como eu, como é atestado por juízes em decisões contra a Receita e a favor do usuário. Ou seja, não resta dúvida de que até o governo Lula, para variar, começar a mexer nestas leis esse ano, já que eles amam impostos, nenhuma pessoa física que importou até $50 de pessoa jurídica sonegou imposto algum. Pelo contrário, todos vocês que importaram de $50 para baixo e foram taxados deveriam era pedir restituição dos valores cobrados. Seus bolsos e o país agradecem, e eu ficarei extremamente feliz se souber que meu vídeo ajudou uma pessoa a ser restituída dos valores que lhe foram roubados pelo Estado. E muito obrigado por ter assistido meu vídeo até o fim. Peço que apoie meu trabalho com sua preciosa curtida e inscrição e comente no vídeo o que achou do assunto, com críticas educadas, elogios e sugestões de novos temas para aumentar a relevância do canal, de forma que ele atinja mais pessoas. Desde já, fiquem com Deus, e estes foram os Fatos Conservadores, conservando os fatos e destruindo as narrativas.